E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje a gente vai falar de 15 momentos dos anos 2000 que basicamente parecem mentira, tá? Foram momentos assim que por muitos anos as pessoas não acreditavam que fosse possível de acontecer, principalmente vindo, né, com todo aquele apelo do novo milênio, enfim, todas as coisas que aconteceram na época. Hoje a gente vai relembrar esses momentos aí. Só quero aproveitar também e convidar você que não é inscrito aqui no canal para você se inscrever, para você vir fazer parte da nossa comunidade, porque vai ser muito bom ter você aqui com a gente, beleza? Bom, pra gente poder começar a falar desses 15 momentos aí, já é importante dizer que alguns eu vou tratar com um tom de humor, gente, exatamente porque a gente não tem como não tratar. Outros que têm um apelo um pouco mais sério, então eu vou estar tratando ele de forma um pouco mais séria. Não vai ser um vídeo que eu vou falar completamente sobre os assuntos, tá? Vai ser mais fazendo uma repescagem sobre os principais temas e lembrando esses momentos icônicos. Em primeiro lugar aí na nossa lista, já vou deixar Avril Lavigne morreu e foi substituída. Essa talvez seja uma das maiores fics do começo da década de 2000, né? Por causa da Avril Lavigne ter estourado muito com o primeiro álbum dela, o segundo álbum dela veio com uma imagem diferente dela, afinal de contas o artista amadurece, evolui e afins. Mas aquilo aos olhos de muitas pessoas se tratava de outra pessoa. A própria fanbase dela começou a duvidar se aquela pessoa que estava realmente nos videoclipes e enfim, era realmente ela. E depois eles começaram a assimilar aquela pessoa, né, da época do Under My Skin, a uma sósia dela que era usada várias vezes para poder despistar os paparazzi. O nome da sócia era Melissa Vandella e até hoje esse assunto aí é discutido. A Avril morre de rir desse assunto porque parece assim inacreditável que tanto tempo já se passou disso, mas as pessoas continuam insistindo nisso exatamente pelo impacto da mudança de imagem dela do primeiro pro segundo álbum. Número 2 na nossa lista aí, um dos mais inacreditáveis, Naomi Campbell, sim, espancou a empregada e teve que prestar serviços comunitários. Sim, a dona Naomi Campbell se meteu numa treta terrível no momento em que ela foi processada pela empregada dela por agressão. Só que o mais louco dessa história toda foi que ela, assumindo todo a culpa, enfim, ela foi obrigada a prestar serviço comunitário. Prestação de serviço comunitário essa que rendeu um dos momentos mais icônicos e impossíveis da gente pensar que Naomi Campbell faria, que foi ela indo vestida de Dolce & Gabbana lavar banheiro público. Sim, ela foi fotografada e filmada indo prestar os serviços comunitários com um vestido desfilando lindamente e no lavar banheiro. E o policial que ficou com a supervisão dela falou exatamente que ela prestou tudo muito bem prestado, que ela agiu muito bem e afins. Então é aquela coisa, né, gente? Eu vou prestar serviço comunitário sim, mas eu não vou deixar de ser Naomi Campbell. Em terceiro lugar aí, uma das coisas também mais inacreditáveis possíveis que fizeram e deu muito certo nos anos 2000, que foi o Simple Life, a série da Paris Hilton com a Nicole Richie saindo da rotina de patricinhas delas. O mais louco dessa série é de pensar que aquilo tudo ali era verdade. Então ver a Paris Hilton com a Nicole Richie tentando lidar com fazenda, tentando lidar com limpeza de casa, trabalhando em um drive-thru como o estilo de McDonald's, enfim, tudo é um choque muito grande, porque elas fazem aquele estereótipo da loira burra, sabe? E usaram muito disso do estereótipo da loira burra. Um dos momentos mais icônicos é a Paris usando o ferro de passar roupa pra fritar bacon, cara. Isso foi uma das coisas mais, assim, loucas possíveis que você podia imaginar uma pessoa fazer, e ela fez, entendeu? Então, óbvio, tem outros momentos icônicos nisso, mas fica um pedacinho do Simple Life aí pra vocês verem a maluquice que era o negócio e que foi um sucesso. Quarto lugar, Lindsay Lohan com a tornozeleira de polícia. Meu filho, Lindsay Lohan nos anos 2000, ela foi uma mega estrela, mas ela também passou por momentos muito turbulentos na vida dela.
Mas eu acredito que assim, quando a gente leva com humor esse momento, a gente lembra de quando ela foi pega embriagada dirigindo e ela teve que começar a ser monitorada pela justiça. A partir disso, ela entregou pra gente momentos icônicos, como ela fazendo um ensaio fotográfico usando tornozeleira de salto. Momento esse, que você pode ver bem aqui do lado a fotinha, que não tem como, cara, você achar que isso é real, mas foi. Ela conseguiu usar uma coisa terrivelmente negativa e transformar numa coisa engraçada e que deu mais publicidade pra ela ainda. É aquilo, gente, uma coisa que esse povo sabia fazer nos anos 2000 era trabalhar a publicidade da imagem deles. Isso é inquestionável. Em quinto lugar, vamos de O Beijo Gay de Madonna, Christina Aguilera e Britney Spears no VMA. Esse momento foi muito icônico porque ninguém imaginava que aquilo fosse acontecer na televisão aberta. Então, além obviamente de estar juntando as duas maiores estrelas da música pop daquele momento com a rainha do pop, né, da história, e fazendo uma performance rolando tudo isso, esse momento também foi muito icônico porque ele veio pós o namoro de Britney com Justin Timberlake, que foi assim, um momento muito marcante por tabloides. Eles foram um grande casal dos anos 2000 e a Madonna beijar, eles queriam pegar aquele momento daquela cara do Justin Timberlake julgando e desacreditando naquele momento ali. Em sexto lugar na nossa lista aí, vamos de o lançamento do álbum Glitter da Mariah Carey. O que tem, afinal de contas, no lançamento do álbum Glitter? Por que, afinal de contas, todo mundo fala desse álbum? Esse álbum aconteceu uma das coisas mais impossíveis de acontecer, que foi a Mariah lançar esse soundtrack com o filme no dia do atentado de 11 de setembro. Sim, meu povo. Tava tudo certo pra Dona Mariah começar aquele dia com uma divulgação, já tava cheio de pôster espalhado pela cidade, tava um babado. De repente, no começo da manhã tem o atentado. Atentado esse que gerou, obviamente, certos memes hoje no futuro, mas que abalaram super a estrutura americana. Obviamente, deixou todo mundo em estado de pânico, toda a divulgação foi cancelada, e com esse cancelamento de divulgação, enfim, tudo se tornou um fiasco a partir do Glitter. Depois eles fizeram uma campanha para tentar subir o Glitter de novo, né, o Justice for Glitter, que o pessoal fez e conseguiu subir o álbum lá no iTunes. Mas, gente, é marcado como um momento nebuloso da vida de Dona Mariah. Em sétimo lugar, o especial de Michael Jackson. O especial de Michael Jackson, ele foi basicamente a última coisa que o rei do pop fez. Esse especial, ele apresentou músicas do Invincible, que foi o último álbum de estúdio dele, mas ele teve pessoas hiper importantes participando do evento. Inclusive o evento também marcou presença por diversos artistas que foram assistir. Afinal de contas, era o retorno do Michael para os palcos. Quem que participou disso, afinal de contas? Os grandes nomes da música dos anos 2000, né? A gente teve o Michael, obviamente, apresentando com os irmãos dele. A gente teve Michael apresentando com Britney Spears, The Way You Make Me Feel, entregando uma performance icônica. Nós tivemos Whitney Houston aparecendo extremamente magra nesse evento e todo mundo começou a falar que ela estava usando crack na época e gerou uma mega discussão sobre o assunto. E também tivemos outros artistas como o Usher, que também estava muito bombado, a Maia, que estava muito bombada, nesse grande evento que aconteceu e foi televisionado. O evento marcou muito a história e, como eu disse, foi a última grande coisa que o Michael fez. Em oitavo lugar, Britney Spears dançando com a cobra no VMA. Foi a primeira performance de I'm a Slave for You e ninguém tava esperando que fosse acontecer o que aconteceu ali não, viu, gente? Dona Britney entregou simplesmente um prato cheio e fez uma performance de tirar o fôlego. Além da bicha fazer o retorno dela pro terceiro álbum, né, bombando já no nível da beleza, tudo no mais alto possível, ela fez uma performance usando uma Python, né, que inclusive ela fala nos ensaios que aquela Python deu alergia a ela pelo nível de tensão que ela teve. Assim ela fez e tal, e ela fala que ela nem percebeu quando ela pegou a cobra e começou a girar com a cobra. É um momento sensacional que não tem como a gente negar que foi um dos momentos mais icônicos da TV ever.
No lugar, agora o mais triste, a morte da cantora Aaliyah. A Aaliyah era uma cantora que estava hiper em ascensão no começo dos anos 2000, no final dos anos 90 para os anos 2000. E nos anos 2000, ela, mais especificadamente em 2001, ela lançou o último álbum de estúdio dela, que foi o Aaliyah, que inclusive, se vocês nunca escutaram esse álbum, eu deixo a opinião aí pra vocês, ouçam esse álbum, é maravilhoso. Só que vocês não encontram nas plataformas digitais. Por quê? Porque eles não liberaram as músicas da Aaliyah. Tem que liberar Free Aaliyah Music. Bota aí, gente, ó, vocês fazem a tag, Free Aaliyah Music, ela é maravilhosa. E eles não lançaram os discos dela na plataforma e afins. Anyway, Dona Aaliyah foi gravar um clipe pra música Rock the Boat, uma música incrível também desse álbum dela, e ela foi lá pras Bahamas. Quando ela terminou a gravação do clipe e tudo, ela tava voltando pros Estados Unidos. O avião teve um problema e o avião caiu, matando assim a Aaliyah, piloto e todo mundo que tava junto com ela naquele avião ali. Comoveu completamente os Estados Unidos e deixou os Estados Unidos assim em choque com a perda dela. Diversos grandes ícones da música fizeram homenagens, tributos relacionados a ela, mas uma pessoa que eu deixo em destaque assim, que sofreu muito com a morte da Aaliyah, foi o produtor musical Timbaland. O Timbaland, ele tinha um carinho enorme pra ela, ela como se fosse uma irmã pra ele. E a morte dela pra ele afetou tanto ele que ele teve uma depressão extremamente grave e que ele foi melhorar dessa depressão só depois de muitos anos por causa da morte da Aaliyah. É difícil, gente, foi um momento que realmente assim abalou totalmente as estruturas e, enfim, a gente ainda vai falar um dia desse assunto aí bem completo. Em 10º lugar, a morte de Michael Jackson. Mais uma morte que abalou super e talvez tenha sido realmente a morte mais importante da história da música desde a morte do Elvis Presley, né? Não tem como a gente pensar que a morte do Michael Jackson foi uma coisa que, assim, passa batido. Michael Jackson morreu pelo excesso de propofol no sangue dele, em que o Conrad Murray, que era o médico particular dele, fez a injeção da droga para ele dormir. O Michael tinha sérios problemas de insônia e por causa desses problemas de insônia, ele estava administrando propofol, que era uma anestesia geral, para poder dormir. O Michael também sofria de dor crônica e outras coisas, então ele levava uma vida bem difícil nesse aspecto. Mas a morte dele foi causada exatamente pelo excesso desse remédio. Há sim as teorias da conspiração que ele não morreu, enfim. A gente ainda vai falar disso aqui no canal, mas é um assunto muito delicado, dessas teorias da conspiração da morte dele. E eu acho que a gente tem que falar isso num vídeo separado. Mas a morte do Michael Jackson impactou milhões e até hoje impacta a maior parte das pessoas que, assim, pensam nele, porque o Michael foi o grande artista, foi o maior artista de todos os tempos. Em 11º lugar, o peito de Janet Jackson no Super Bowl. O Super Bowl estava sendo super promissor para várias lendas da música apresentar e trazer as músicas deles cada vez mais para o grande público. Se tornou uma mega vitrine. E assim, a MTV tava com uma parceria com o Super Bowl para poder, obviamente, engajar certos artistas ali. A gente tinha tido várias performances icônicas e quando chegou o ano da Janet fazer a apresentação dela, tava correndo tudo certo. Ela chamou o Justin Timberlake para poder fazer uma participação e no momento final ali da performance, o Justin arrancava uma parte da peça de roupa dela e ela ficava só com o sutiã à mostra. No que o Justin puxou, o negócio arrancou inteiro de uma vez. Ela ficou assim com o peito direito à mostra. Logo depois disso ela tampou e saiu correndo. Por mais que tenha sido uma coisa de 1 segundo, aconteceu e apareceu. E foi o fatality para poder gerar grandes ligações, processos e várias outras coisas contra o Super Bowl naquela época. Foi um assunto extremamente delicado. A Janet passou por maus bocados por causa disso. Até hoje isso reflete na carreira dela. Atualmente ela está conseguindo voltar a conquistar cada vez mais um nível mais alto na carreira dela, mas é bem memorável como esse momento transformou ela em uma monstra perante os olhos do público, né? Como eu disse, gente, a hipocrisia do povo americano e do povo em geral, né, é muito grande.
Tanto que no ano seguinte a Janet recebeu diversas propostas para poder fazer, para posar nua, para fazer filmes pornográficos. Inclusive, o nome dela depois disso daí foi um dos mais procurados naquele ano nos sites de busca. Meu povo, é aquele negócio, né? A hipocrisia é um trem foda. 12º lugar, Britney Spears raspa a cabeça. Um dos momentos mais tristes, eu acredito, que as pessoas assim presenciaram, principalmente eu como fã, foi um momento que todo mundo não sabia o que ia acontecer com a Britney, se a Britney ia sobreviver, se ela não ia sobreviver, enfim. Tinha todo um background que pesava muito mais. Quando a gente foi saber depois que tudo tinha passado, que aquele momento dela, ela tava querendo raspar a cabeça, foi um ato de rebeldia, porque ela sabia que aquilo era uma forma de pararem de controlar a imagem dela, foi por isso que ela raspou a cabeça, segundo ela mesma. Mas não tem como a gente não ficar impactado com a imagem dela raspando a cabeça naquele salão, né? As pessoas com certeza foram muito cruéis com ela. Ela foi tratada de um jeito assim, literalmente como um objeto. E há até uma teoria da conspiração que tudo isso que aconteceu com ela foi um efeito de entregar ela como uma oferenda para os Illuminati. É difícil, né, gente? É muita coisa envolvida, é muita mentira, muita fique, mas enfim. Mais pra frente, vamos falar dessas conspirações aí também. Se você gosta desse assunto, já tem um vídeo da Britney aqui sobre o breakdown completo dela no canal. 13º lugar, Madonna e Lady Gaga saindo no tapa no Saturday Night Live. Era somente uma brincadeira que estava acontecendo entre as duas ali, mas foi tirado fora do contexto e aproveitaram que a rivalidade das duas já estava meio que em alta na época para poder fazer com que ficasse pior ainda. Então, como eu disse, uma brincadeira tirada fora de contexto que virou uma grande confusão. Tivemos brigas na internet, pessoas batendo boca e outras coisas do tipo das fanbases ali. 14º lugar, um dos momentos mais assim impactantes e inesquecíveis ever, o rolê de Paris Hilton, Britney Spears e Lindsay Lohan, saindo de uma boate muito plenas, muito prósperas, com os paparazzi todos lá fotografando Paris e Britney. De repente me aparece Lindsay Lohan, a terceira pessoa mais falada daquela década, meu povo. Sim, Paris Hilton, Britney e Lindsay Lohan eram as líderes de todas as vendas de tabloides nos anos 2000. E ver as três juntas entrando num carro e entregando aquelas fotos épicas que a gente tem, né? Foram um deleite para todas as pessoas que consumiam notícias, que consumiam os tabloides, enfim. Foi um marco na cultura pop. Em último lugar aí, o relacionamento de Britney e Justin Timberlake. Esse relacionamento dos dois foi o relacionamento mais falado nos anos 2000. Depois aí, como eu falei lá no vídeo mesmo, né, da Britney com o Justin, que eu já fiz um vídeo sobre esse assunto na semana passada, o relacionamento deles foi o mais falado desde o da Courtney Love com o Kurt Cobain. O relacionamento deles começou em 2000, foi extremamente exposto e teve um término muito difícil. Acabou que depois tivemos o Justin atacando a Britney, Britney atacando o Justin, depois veio uma história de traição por cima, enfim. Foi uma coisa hiper exposta e que gerou várias sequelas. Recentemente a gente teve a Britney postando um vídeo dançando Filthy do Justin, o que de certa forma assim voltou a alimentar aqueles fãs que sonham ainda com o casal se juntar. Cada um já tem sua vida, tem sua família, enfim, gente, é um outro universo aí. E tem mais um aí que eu vou fazer de bônus, gente, tá? Não contei esse, mas vamos colocar como um bônus track. Whitney Houston e o famoso Crack is Whack. A Whitney estava passando por um momento bem difícil na vida dela e a Diane Sawyer, que fez várias entrevistas marcantes nos anos 2000, foi fazer uma entrevista com a Whitney e a Whitney ficou irritada quando questionada sobre o estado de saúde dela. A Whitney já estava passando por problemas com drogas, ela estava passando por um momento aí que ela teve com o Bobby Brown que foi muito exposto.
Mas depois do tributo do Michael Jackson, que ela apareceu extremamente magra, o mundo caiu falando que a Whitney agora ia morrer por causa que ela estava usando crack. Ela desmentiu essa história lá na Diane, né? Falando que ela tinha somente maus hábitos alimentares, mas era bem óbvio que tinha alguma coisa a mais acontecendo ali. E questionada pela Diane, ela se irritou e falou assim que o crack é barato e que ela faz dinheiro demais para fumar crack. E aí ela fala: eu não uso crack, crack is whack, né? Que significa tipo assim, o crack não é legal, o crack é ilegal. Só que depois de muito tempo, quando rolou a autópsia dela, um dos traficantes que vendeu para ela veio a público e expôs tudo. Foi realmente uma coisa pesada. O próprio motorista também veio e expôs depois, enfim. Foi um babado generalizado. Bom, gente, esse daí foi o vídeo das 15/16, pela bônus aí, momentos icônicos dos anos 2000 que pareceram que não era verdade. Conta pra mim qual é o seu predileto que eu vou querer saber, tá bom? Ó, beijo gigante pra vocês e até o próximo vídeo nosso aí.